E aí, pessoal? Aqui não tem moleza nem no fim de semana. Domingo, vamos pro dia 13 do desafio. Firme e forte, vamos pro dia 13. Voltei pro meu layout tradicional aqui, vocês estão vendo. Vocês podem enxergar tudo agora. Rating 2483.5, rating estamos em alta. Na última sessão foi muito boa, ontem no sábado. Acho que eu errei um, acertei três, né? Mas foram resoluções legais, consegui controlar bem a questão do tempo, né? Que eu tava gastando muito tempo, então ter um rate muito alto no chess tempo, gastando 1 hora e meia por exercício não faz muito sentido, né? Acaba sendo. Não acaba sendo nada produtivo, né? Você vai treinar algumas coisas, mas você não vai se tornar num jogador ou numa jogadora prático ou prática, né? Então, vamos lá. Tentar manter a meta, tentar manter o foco, os exercícios estão ficando difíceis e principalmente tentar não gastar tanto tempo, né? Melhorei um pouco a média de tempo nos últimos dias de desafio. Então vamos para o dia 13, um total de 100 dias. Faltam apenas 97 dias se a gente conseguir concluir o nosso treino hoje. Então vamos lá. Inclusive tinha alguns exercícios do último que eu ia comentar, mas bola pra frente. Peraí, só dar uma ajeitadinha aqui. Pronto, agora sim. Tinha ficado um pouco pra fora ali, né? Vamos lá. Então 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho um peão a menos e uma peça a menos. Isso quer dizer que é bom eu agilizar um contrajogo aqui, né? Já que eu não quero ficar com uma peça a menos. Bom. Várias opções, né? Opa, queria indicar uma casa aqui. Ah, não dá pra fazer aqui, né? Tá. Só depois que acabar o exercício, né? Então eu tenho torre H2 cheque entrando, rei F3. Eu tenho torre por E1 e dama H3 entrando. Tenho dama H3 direto. Tô vindo um Jennifer Lopes hoje. Mudei um pouquinho do rock, espero não dar azar. Tô num popzinho, numa linha tranquila ainda também de ouvir. Tá, tô bem confuso aqui. Bom, tem um cavalo em D5 que pode cair em algumas variantes, né? Então vamos lá, dama H3, rei F3. Dama H5. Se dama G4. Dama G4 sério. Não, aí dama por D5 cheque, né? Tá. Então dama H5 cheque. Se rei E3 tá caindo a torre em E1. Sobra G4 ou rei G2 de novo, né? Rei G2 de novo. Torre por E1. Dama por E1. Dama por D5 cheque. F3. Dama H5 de novo atacando, né? Minha saída dama H2, que deve ganhar, né? Dama G1. Aí dama H3 tem cara que ganha, né? Mas ainda rei F2. E dama F5, talvez, né? Vai entrar em C2, ele deve estar ganho, né? Torre A2 ainda, não? Mas... Tá, dama H3, rei F3, dama H5 cheque, né? E se G4 parece muito feio, né? A gente não pode desconsiderar os lances feios. Dama H3 cheque, rei E2. Daí torre por E1 cheque. Rei por E1, dama por C3 cheque, pega a torre em A1, né? Acho que ganha também. Vou ficar com uma dama meio estranha ali, mas não parece ter contra-jogo, né? Então, que não é simples isso? Dama H3, rei F3, dama H5, rei G2. Eu tenho torre H2 aí também, né? Porque esse rei G1, dama H3 acho que ganha. Que ameaça a torre H1, que é meio imparável, né? Então, dama H3, rei F3, dama H5, rei G2. Se eu jogar torre H2, rei F1 pode ser chato, né? E se dama H3 cheque, rei E2 meio que escapa, né? Dama H... Como é que é?
rei E2, aí torre por F2 cheque, rei por F2, dama por G3 cheque, rei E2. Torre H2 cheque, rei D1. E acho que o branco se defende. Nossa, eu falei um dama por C3 uma hora, pendurando a dama, né? O cavalo tá em D5. Então dama H3, rei F3, dama H5 tem G4 também, né? Aí dama H3, rei E2. Torre por E1, rei por E1. Não tem dama por C3, então. Viajei. Isso quer dizer que não tem nada, né? Tá, essa é uma opção. A outra é jogar torre... torre de 1H2, torre de 8H2. Rei F3. Daí torre por E1, dama por E1. Dama F5 cheque. Cavalo F4. Não parece que tá ganhando também, né? G5 aí parece muito lento, né? Dama E4, até trocando as damas, parece ok. Tem um B por A5 rolando em alguns finais também, né? E torre de... torre de 8H2, rei F3... Não tô vendo continuação aí. F5 pode rolar em algum momento? Acho que não, né? Dama E6 sempre, não? Tá, então... Dama H3 tem cara boa ainda, né? Rei F3. Dama H5, G4. Eu posso jogar dama H3, rei F3, torre por E1 primeiro. Dama E1, dama H5 cheque. Isso parece bom também. Se rei E3, torre E8 ganha. Se rei G2, dama por D5, acho que tá ganhando. Dama H5 ganhou, né? Daí. G4, dama por D5 cheque vai ganhar também, né? Então vou jogar dama H3, vai. 6 minutos. H3 acertamos o primeiro lance. Cadê meu sininho? Tá aí, mas não vou tocar. Que se dama H5 direto, G4 mesmo. Não tô vendo tão claro, não. Então torre 1 primeiro. Dama E1, dama H5 cheque. Por que isso não ganha fácil, né? G4, dama por D5, rei E2. Mas aí eu vou ter muito ataque, acho, né? Porque torre 8, bispo E3 aí sai, né? Aí torre H1 talvez, né? Seja muito chato. E quando dama D2... dama D2, aí... Aí deve ganhar, né? Dama E4, dama C2... Ainda não vi como, mas vai ganhar, né? E dama H5 direto G4 mesmo, né? Porque eu não tô... Torre Peru não dá daí. Dama H3, rei E2. Tá perigoso, mas, né? Tem tipo dama H5, G4, dama H3, rei E2, dama D3 cheque. Mas aí dama toma, C toma, rei toma mesmo. E torre por E1, bispo H6 cheque, recupera a torre em 1, tá no jogo, né? Vou trocar em 1. Ui, errei. Me empolguei aqui. Ganhamos o foguinho do número 13. Dama H5 mesmo. Ah, torre 8, não vi isso. H5 direto. Empolguei aqui, tô muito elétrico pra fazer exercício. Bom, isso é bem difícil. Pra Blitz é 2669. E pra Standard é 2449. Tempo médio 16 minutos. Eu gastei 7, tô um pouquinho afobado. Mas vamos lá, tá bom. G4, dama H3, rei E2, torre 8 aqui me escapou. Torre 8. Que toma aqui mate, né? Bispo H6 cheque, ele diz que é a variante principal. Rei por H6. De novo tá tendo mate em D3. Torre H1, torre por E4, cheque e ganha. Porque esse rei
D2 tá cravando a dama. Mas aí bispo H2, né? Por que dá errado torre por E1, né? Será que G4 mesmo ali? Vamos ver. Alguém errou isso, não é possível também, né? Dama H3, F3, Dama H5. Não. Dama H5, Rei G2 volta. Não, mas isso foi... Não, peraí. Torre 1 é o que eu quero jogar, né? Dama E1 forçado, né? Bispo H6, né? Eita. Come de torre em E1, né? Eu bati o olho nisso, mas... Eu achei que eu ia ter Dama H5 cheque do mesmo jeito, né? Mas ele come de torre, né? Claro. Acabou tudo, né? Tudo não, né? Mas Dama H5, Rei G2 volta e tá ok, né? E se eu comer de torre, mesma coisa, né? Torre 1. Me empolguei aqui. Acho que é a terceira vez seguida que eu erro o primeiro exercício, né? Pô, esse... Dá pra ter acertado, hein? Dama H5 primeiro, eu vi que o problema era G4, não? Dama H3, Rei E2 e aqui... Eu vi o Torre 1, eu bati o olho em Torre 8, mas eu não tava vendo que tava dando mate aqui em D3, né? Bom, beleza. Bola pra frente. Tentar acelerar o tempo, mas se começar a errar muito, tem que começar a pensar um pouco mais, né? Tem que tentar encontrar um equilíbrio. Bispo G5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Peão a mais eu tenho no momento. Uma posição bem bagunçada, né? Ele tá ameaçando o bispo F6 cheque. Que por enquanto não é tão sério, mas parece chato. Cavalo... Tá caindo na torrinha 1, que eu não tinha visto. Parece o lance bem interessante, né? No mínimo interessante. Que bom, cavalo por A1. Mesmo porque se eu fizer qualquer outro lance, tá vindo um torre G1 aqui, né? E bispo F6 depois, que dá muito medo. Cavalo A1, né? Parece lógico. Bispo F6, Rei H7. Não tem dama E4, troca as damas. Aí cavalo G6 pode ser chato, né? Ameaçando o cavalo F8. E aí esse peão toma, torre por G6. A princípio tá ganho aí, né? Porque dama H4, dama H3 ou dama H5, torre H6 e não tem cheques, né? Tá, cavalo por um, qual seria a dificuldade então, né? Bispo F6, Rei H7. Bom, pode não jogar Bispo F6 agora também, né? É que aí cavalo D5 dá uma coordenada boa, né? Na minha defesa aqui. Vamos dizer cavalo A1, Bispo F6, Rei H7, né? O cavalo G6 direto, né? Aí peão toma. Peão toma, torre G6. Bispo F6, Rei H7 tá ganhando a princípio, né? Ele pode estar uma tentativa, mas aí eu vou me defender, né? De alguma maneira. Vou tentar me defender, pelo menos. Se eu quero ganhar, acredito que cavalo 1 parece único aqui. Torre G5 primeiro não dá, né? Dama pro G5, cavalo 1. Eu tô levando um monte de coisa aqui, né? Inclusive H6 no mínimo. E mate em G7 meio imparável, né? Vou ter que me empurrar o peão de F. Aí ele vai ter no mínimo um perpétuo aqui, né? Não posso estar entregando material assim, né? Tô um pouco empolgado hoje. Cadê minha água? Aqui. Tô um pouco empolgado aqui no ritmo da resolução. Acho que eu vou jogar cavalo para 1. Se dama F4, por exemplo. Cavalão, dama F4, né? Ameaçou dama F6. Cavalo D5, bispo F6, cheque. Cavalo para F6. Se dama H6, cavalo H7, né? Se peão toma... Parece um problema, né? Não consigo tirar minha torre na coluna aqui. Cavalo 1, dama F4.
Cavalo F6 e por F6. Uma H6 tá vindo, né? Rei H7 aí, né, ainda. Nossa, tem que até fazer careta pra esse lance tão perigoso que é, né? Inclusive, cavalo A1, dama F4, cavalo D5... Dama E4, né? Mas aí... Não, tá caindo em G5, tá. Então, cavalo A1, dama F4, cavalo D5, bispo F6, cavalo por F6, né? Se dama por F6, rei H7... Dá medo, mas acho que tá ok também. Cavalo F5, E por F5. Dama por F5. Rei. Dama F5 e aí? Rei H6 mesmo, né? Dama F6, cheque, rei por H5, né? E tá tudo ok. E dama F5, dama F5, rei H6 de novo, dama F6, rei H7 de novo, dama F5 e aí torre G6 defende, né? Então cavalo A1. Dama F4, cavalo D5, bispo F6, cavalo por F6, E por F6, rei H7. Esse cavalo F5 agora, com peão em F6, é um pouco diferente, né? Jogo E por F5 de novo, dama F5, rei H8 aí, né? Porque agora... Mas aí dama F4 de novo? Rei H7, dama F5, rei H6 talvez tenha que ser então, né? Dama F4 cheque, rei por H5 e deve escapar, né? Dama H2, rei G6, dama G3 cheque, rei por F6, dama pro G8. E eu tô com uma peça a mais, né? O cavalinho A1, guerreiro ali. Não é tão claro ainda, mas acho que tá ganho. Então, recapitulando que eu vou fazer o lance aqui. Tentando fazer menos de 10 o primeiro lance, pelo menos. Difícil subir o rating assim, mas vamos lá. Vamos tentar. Cavalo por A1, né? Esse cavalo F5 direto. Não ameaça nada de especial agora, né? Cavalo G6, F por G6 parece ok, né? Bispo F6, H7, não tá tendo peão toma porque torre G6, e todos os cheques ali eu tô defendendo bem, né? Tá, e se comer em E6 ali eu tenho tempo de, sei lá, colocar uma peça na frente ali, dama D7, né? No cavalão, dama F4, cavalo D5. Bispo F6 única, né? Porque eu tô começando a dama, cavalo para F6. Porque agora se RH7, dama E4 cheque é chato, né? Porque eu tampei minha dama aqui. O cavalo A1, bispo F4, cavalo D5, bispo F6. Comeu. Peão toma RH7. Acho que é isso. E o cavalo F5 nos dois momentos acho que eu me defendo, né? Como é a torre. Cavalo A1, cavalo G6 direto. Isso eu não esperava. Isso inclusive me assusta. Torre G6 acho que vai dar ruim aqui. Vixe, tem RH7 também, não queria ter tanta alternativa. Por que não peão toma, né? Peão toma, torre G6 eu achei que ganhava fácil. Aí dama H5 cheque direto. Aí dama H7 ganha, né? HG6, dama E6 é muito lento, né? FG6, bispo F6, rei H7. HG6, torre G6, acabou, né? Eu não sei porque que não pode jogar rei H7 aqui, pra ser sincero, né? Pode ter alguma coisa aí, né? Que eu não sei exatamente o que. Mas eu tenho que jogar FG, né? Que é o lance mais... Porque torre G6 HG, tô com medo e... Os cavalos estão lá longe, né?
Então FG ou RH7. Eu ia jogar FG sem pensar aqui, né? Assim, na minha análise prévia. FG, dama H4, talvez? Isso pode ser um lance. Daí... Dama H3 ou dama H4 pode ser contra FG, né? Porque se eu jogar G por H5, aí dama por H5 cheque. Daí rei G7 pode dar ruim, né? Bispo H6 tá me dando mate, né? Empatado aí. Mas FG, dama H4, por exemplo, G por H, dama H5, dama H7 cobre, bispo F6 cheque. Torre G7, dama E8 cheque. Dama G8, dama H5 cheque, empata, né? Ah, caramba. FG, dama H4, então, parece extremamente chato. Por que não dama H3? Não sei. Dama H4. Esse rei G7... H por G6, né? Rei F8... Parece que me defendo, mas... Porque rei H7 tá com uma cara boa, se for pensar, né? Se ele voltar o cavalo, eu tô ganho, né? Se dama F4, eu como o cavalo. Se dama H4... Se dama F4, né? Se dama H4... Ele não tá ameaçando nada, parece, né? E se bispo F6, aí sim F por G6. A posição que eu queria entrar já antes, né? E sempre que HG, eu como torre por G6. Tá defendido, né? O suficiente. Acho que é RH7 o lance. E se cavalo F8, torre por F8... Não tem mais nada, né? Porque eu jogo torre G8 no próximo contra qualquer lance e... Tô pegando as casas cruciais, né? Então rei H7, cavalo E7... Dama... Cavalo E7 pode ser, porque eu queria jogar dama por E7, né? Mas aí dama E4 cheque. E F5 é por F6 em passant cheque, cai tudo, né? H7, cavalo E7. Então acho que FG tem... Não, é que RH7 cavalo E7 é chato demais, né? Começando como é a torre em G8. E se F5, E por F6 já parece demais palhaçada, né? E se dama 8... Não, aí cavalo por G8, né? E dama E4 cheque, bispo F6 tá levando mate também. Então acho que é FG mesmo. Se dama H3 ou dama H4, vou ter que jogar rei G7. Se H6 eu escondo o rei. Se bispo H6, rei por H6, acho que ganha. FG, dama H4. Rei G7. Bispo F6, rei F8, né? E se H por G6... Pode ser rei por G6 também, né? Dama H6, rei F7... Não, aí tá caindo muita coisa, né? Não, aí vai dar ruim também. FG, dama H4... Rei G7, sai correndo, né? HG, rei F8... E se HG, rei F8, né? Bispo H6, rei 8, defendi. Acho que é isso, vou comer esse cavalo. Cavalo E7 parece muito chato esse rei H7. Vou comer. Não acredito, errado. 2,4, 26 esse exercício. 18 minutos. Em média, perdi 11 pontos de rating. Rei H7, cavalo E7, torre G5. Pensei nisso.
Dama G5, dama B8. Achei que não tinha nenhum cabimento entrar nisso. Nossa, não tem como ele me atacar aqui, que loucura. Nossa, esse eu nunca ia imaginar. Esse aqui eu descartei rápido. Que achei que essas peças em cima aqui iam me dar no mínimo perpétuo, mas... Uau! Impressionante que isso funcione. Se é H6, dama F8, né? E bom, peão de C tá chegando, né? Mas achei que não ia dar tempo. B8. Por que tem que ser dama B8? Por que não dama 8? Ah, tá, ele não manda acertar esse lance, né? Então é forçado. Caramba. 3 minutos. Tô falando da partida que aconteceu. F por G6, né? Alguém analisou. F por G6, bispo F6. Rei H7, come. Ah, dama H5. Esse dama E8. Ah, tá. Nossa, não senti que ia ter perigo aqui. Mas sério que é perigoso isso? Tudo bem, achei que podia ter uma coisa assim, mas dama H8, rei G6 eu vou fugir, né? Ah, daí dama G8 me dá mate em 2, né? Ixi. E torre H2 aqui também não dá, né? Começamos mal hoje, tá difícil, perdemos 11 pontos. Voltamos o que a gente ganhou no último. E vamos lá. Talvez eu gastei 13 minutos nesse, tinha que gastar um pouquinho mais ainda. Mas eu não ia conseguir ver, eu acho, isso. Tem que jogar dama B8 aqui. Caramba. Na partida... Alguém jogou bispo C1. Como é que foi? Ah, tá. Entendi agora. É. Na partida aconteceu uma coisa diferente, na partida real, que eu não sei qual que foi. Rei H7, era o candidato que a gente estava falando, né? Então, de novo, ficamos na mesma dúvida entre dois e erramos. Isso era difícil. Também. O outro era menos difícil, eu acho. Era mais direto, né? Mas vamos lá. Recuperar esse negócio. Vamos lá. Mais um. Bispo D4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 peões a menos. Por uma, tem uma peça a mais, na verdade, né? Tem uma peça a mais no momento. Ele tá ameaçando uma entrada aqui em F2, né? Tá, tudo indica que seja bispo F3 o primeiro lance, né? Tem bispo P6 também, mas aí come, né? Bispo por G7 não deve dar, né? Porque torre por F2 e torre por G2 e sei lá, eu no mínimo perpétuo, né? Vai me dar mate aqui também. Torre D4 é um candidato também. Vários candidatos. Torre D4, dama D4, bispo G7. O que tá? Ah, come de dama, né? Dama G7, tá ok. Tá. Bispo F3, por que não? É que o bispo tá achando que vai entrar em E6 em algum momento, né? Torre D4. Dama D4. Não é bom torre D4, dama D4, bispo E3, assim? Se dama 1 cheque, rei E2, né? Porque a questão é que esse parece ganha muito fácil, inclusive, né? O que provavelmente indica que não é essa a resposta. Estamos caindo nas armadilhas do chess tempo, ultimamente. Torre D4, dama D4, bispo E3, né? Se é qualquer lance de dama, eu acho que bispo E6 cheque ganha na hora, né? Tipo, por exemplo, torre D4, dama D4, bispo E3. Dama F6, por exemplo, né?
Aí bispo E6 parece ganhar na hora, porque esse cavalo E6 dama H7 mate. Se torre F7, dama por H7 check, rei F8 dama H8 mate. E se torre D4, dama D4, bispo E3, dama C4 check. Não, tem dama D5 check, dama por D5 também, né, que eu esqueci. Então, torre D4, dama D4, bispo E3. Dama por D5 pode rolar, né? E aí se dama pra H7, rei F7. Não é tão simples, né? É? Não, não. Torre D4, dama D4, então pode ser talvez, né? Esse bispo G7, dama G7, bispo E6, rei H8, não tem nada. E bispo F3, direto, era o que primeira vez que eu tinha pensado, na verdade. Esse torre F3 tô com uma torre a mais, né? Então ele vai ter que jogar tipo dama pro C2. Nessa era o mate. E F2, né? Bispo F3 tem dama F5 também, né? Trocando as damas. A princípio é bom pra mim isso, né? Não sei se tá tão ganho, né? Já trocar as damas. E torre D4, dama D4, bispo E3 e dama C4 cheque também, né? Não parece tão simples também. E bispo E3 direto. Dama por E3. Aí bispo E6 cheque, né? Bispo E3. Tá, se dama E3. Bispo E6 ganha isso, né? Dama por E6. Aí dama por H7 cheque primeiro. E D por E6 cheque, acabou, não dama mais, né? Então por que não bispo E3, né? Se torre por F2, bispo F2, né? Vou ganhar. Se H5 é... Bom, acho que bispo por D4 mesmo. E se CD4, bispo E6 cheque, cavalo E6, dama E6. Não sei se tá tão ganho isso. Bispo E3 parece bom. Porque bispo E3, se dama por E3, bispo E6 cheque, tá ganhando de novo, né? Cavalo E6 leva mate, torre F7 leva mate, dama por E6, mesma coisa, né? Esse bispo por E3, bispo E6 também. Então bispo E3 parece muito bom. H5 daí, tinha que achar um lance bom aí. Bispo E3.
H5, né? Tem que achar um jeito de converter essa peça a mais agora. Depois de H5. Porque bispo F3, dama pro C2. Torre por D4, C por D4 não parece que tá certo, né? A daí bispo por G7 agora, né? Aqui bispo F3, dama F5, né? Bispo por D4, CD. Bispo F3. Não tá tão claro ainda, né? Bispo F3, H5. Pensaram 9 minutos já. Bispo F3. Se dama C2, torre por D4 mesmo, né? Talvez. E CD4, bispo por G7. Aí dama B1 cheque, rei E2, ixi. Tá vindo uns D3 cheque. B1, rei E2, bagunça. Dama C2 é meio que perpétuo, né? Tá querendo cavalo em A2, tô viajando também, né? O cheque. Torre D2, assim. Pensando bispo pro cavalo, né? Por que não torre D2, né? Se torre F7, por exemplo. Se não, por D5, bispo G7 parece que ganha, né? Se torre D2, bispo por F2, torre F2. Torre F2, rei F2. Perigoso, mas acho que ganha branco, né? Sei. Bispo P3, H5 não tá tão fácil assim. Bispo D4, CD e... não tá convincente. Acho que é torre D2 o lance. Bispo F3, rola a dama C2 mesmo, né? Essa mate em F2. E aí torre D2, já aparece viagem também. Prefiro defender aí tudo aqui. O peão do C2 é chato quando cai, né? É chato perder esse peão, aliás, né? Isso que eu quis dizer. Bispo G7 é uma ameaça séria, né? O bispo tem que ficar em G4, acho, pra ficar de olho ali nesses temas em E6. Cavalo F5 eu como em F8 mesmo. Tô tendo dama H7 mate, né? Ele não pode fazer cavalo F5, né? Acho que é isso, torre D2. Sistema D5, bispo G7. Ganhei também, né? Eu vou jogar 12 minutos. Acertamos. Bispo F2. Já tá uns calafrios agora depois do bispo F2. Se torre D2, se bispo G7 também é mate, né? Torre F2 parece o lance, né? Se torre E2...
Parece bobagem total, né? Torre F2 dá medo, né? Mas dama C4, bispo E2. Torre F2, rei F2. Dama A2, bispo por G7, né? Tá rolando. E se jogar torre F2, dama C4, bispo E2, trocou, torre F8. Acho que eu escondo esse meu rei, não é possível, né? Até bispo F3 pode ser perder um tempo aí. Estranho ainda. Mas acho que eu vou ter um bispo por G7 no final. Se ele for comer meu cavalo, né? Vou comer esse bispo. F2, acertamos. Aí sim. Em 6.7. 2, 3, 5, 3 exercício. Não era exercício fácil também, não. Média 14.50. Consegui fazer abaixo da média. 13. Rating Blitz 2, 4, 3, 8. Blitz é bem difícil. Torre D2. Aqui geralmente eu raciocínio é que tudo o resto dá errado, né? Então tem que defender um pouco. Eu tava pensando em bispo E3, mas aí é H5, né? Peça mais ainda, mas não parece convincente, né? Eu quero manter essa ameaça de bispo G7, mas aqui F2 tá caindo, né? Então esse aqui tá bom, torre D2. Atrasa o ataque dele, né? A outra opção era esse, mas esse também tá dando errado. Dama D4, bispo E3 e aí dama D5, né? H7, rei F7 tá no jogo. Vamos lá, acertamos 1. Aleluia. Vamos lá. Dama F5. Que final estranho. Nossa, não sei nem o que eu preciso fazer nesse final. Bom. Cavalo E3 é um lance interessante, né? Tudo aqui dá medo, né? Cavalo E3, dama F6, cheque, rei por H5. Ganha, né? Dama tá defendida, meu rei tá ali, mas não vai levar mate. Cavalo E3, G5. G5 me dá mate em 2, né? Espião quer dizer, mate em 2 não, mate em 3, né? Esse rei por H5 dá H3 mate. Cavalo E3 tá me dando mate, né? G5 cheque. FG dama pro G5 e dama pro G3 mate. Que final posição esquisita. G5 é meio que uma ameaça aqui, né? Mais ou menos, né? Tem RH3 ainda. Daqui a pouco eu vou jogar dama pro B6 mesmo, mas acho que não é isso. Cavalo E5 leva mate em 2 também, né? G5. Qualquer lance de cavalo tá levando G5, né? A não ser cavalo F2. Mas aí cavalo para F4, né? Não, mas aí... Cavalo F2 é triste, né? Nossa, não tô nem imaginando como é que eu vou... Eu estaria querendo não perder nessa posição e não ganhar. Vou comer em B6 daqui a pouco. Esse G5... Posso jogar até peão toma, né? De RH3. Dama E8 era outra opção, né? Mas aí dama por G4 cheque e cavalo F6 duplo.
Começando a achar que ele tá sem lance, o preto, né? Dama B6, dama D5 pode ser chato, né? Porque se joga o preto, o que faz aqui, né? Acho que é dama B6 mesmo. Se G5 é F por G5 mesmo. Se HG rei por H5, ganha, né? Então FG, dama G5, rei H3. E, sei lá, mais que ganhar um peão aqui eu não consigo, né? E G5 tem rei H3 também, né? Porque ameaça dama por H6, caindo tudo. Não tudo também, né? Mas, sei lá. É o que tem pra hoje. Cavalo F6, cavalo por F6, vai ganhar, não? G por F6, segue o jogo, vai ganhar o final, né? E se G6, dama C7 cheque, né? Tá ganhando, parece. Não. É que G6 parece muito ruim, né? E dama D5, dama C6 volta. Também Zug a dama dele, né? E se dama F7... Aí talvez cavalo E5... Dama D6 é possível também, né? Tentando dar uma cercada nessa dama. E dama C7, por que não mesmo? Porque... Meio preso, né? Dama D6, talvez. Porque dama por A7... Dama por B6, aliás. Cavalo por F4 também na dúvida, né? Aí GF... H5, assim, né? E dama por F4, cheque. Cavalo F2, ainda dama F4, rei H3. Esconde, né? Uma D6 parece legal. E se dama B1... Não é difícil de imaginar aqui alguma coisa. Dama D6, dama B1. Nessa dama H1 mate. E dama D5. Tá tudo muito esquisito isso aqui, né? Não, dama pro B6 mesmo. Se G5, o peão toma. Dama G5, rei H3. Se dama B6, cavalo por F4. G por F4, dama F4. Aí dama F2. Aí dama G5 pega meu peão. Uma D6 tem cavalo F6 voltando, né? Cavalo para F6, dama F6, dama F6, G para F6. Final não sei se ganha, né?
F5, rei G5, RH... Não, G4. Ah, não vai ganhar isso aí, vai? RH5, F5. Não. E se RH5 primeiro? Não, se G4 primeiro, rei G6. Dama B6, qual que é o negócio? Meio sem ideias aqui, vou jogar dama B6 mesmo. Não quero me exceder no tempo. Dama B6, cavalo para F4. GF, né? CH5, cavalo F2. Esquisito, mas acho que defende. Dama F4, rei H3. Dama F3, rei H2. Dama F4, rei G2 e meio que segura, acho, perpétuo, né? Então, dama B6, cavalo F4, GF, dama F4. E dama C5, talvez, né? G5, rei H3, dama F3, pega o cavalo, né? Dama F4. Meio que não tá ameaçando nada tão claro agora, né? Tá ameaçando o quê? G5, cheque só. Rei H3, talvez. Aí dama F3 volta, não? Dama B6, cavalo F4. GF, dama F4. E dama C6 faz o quê? Ah, dama C6. Porque G5 e H3 defende dama F3, cheque. Ah, dama C6. Vou jogar dama B6, dá 11 minutos já. Não sei. O F4. Isso foi boa. Ameaçou todos os matos do planeta Terra, né? Então tem que jogar G para F4. Cavalo F6 não leva a nada, né? Que ele come de G. Até é considerável o cavalo F6. G por F, dama C7, cheque, né? Rei G... Não, mas é rei G6. Não. Não faz sentido, né? Faz? Não faz, né? Não faz. C7, rei G6. Não faz sentido. Vou jogar GF mesmo. Dama C6, acho que é o lance agora. Porque qualquer outro lance que eu encostar a dama aqui, dama G5 pega o peão, empata, já era, né? Eu não vou ter ataque de mate aqui com esse meu rei sem defesa. E a questão é que ele tá ameaçando G5 aqui, né? Se rei H5, dama F7 mate, se rei H3, dama F3, cheque, pega o cavalo. Eu não consigo defender o cavalo, porque dama E6 leva a dama G5, mas é dama C6 acho que serve. E se rei H3, dama F3, né? Tem que voltar. Não posso dar o cavalo. Dama F2, por exemplo, dama G5 também, né? A C6 parece única, né? H5 o rei toma, né? E G5 rei H3 não tem um cheque, né? Ah, tá brincando que eu errei. Ah, B7. Eu pensei nesse, mas... Não, na verdade pensei muito rápido nesse. Esse 4, 5, 7. Ixi. Por que não dama C6? G5 é H3, né? H5? Mas aí tá levando um monte de cheque aqui.
Cheque, cheque. Coisa. Ninguém fala dama C6. A B7 ganha. Dama G5, RH3, mesma coisa, né? Ixi, G5, RH3. A ideia era pegar essa casa, né? Por que não dama C6? Deixa eu ver. Dama B7, ninguém fala nada. Dama G5. Que coisa. Dama C6. Tão mais natural que dama B7 pra cravar o peão, né? Claro. Mas tudo bem, isso eu tinha visto. Mas aqui eu achei que era tão tranquilo isso. Só se H5 mesmo aqui. É que talvez seja uma versão melhorada, né? Mas aqui eu achei que não pode dar certo. Inclusive o cavalo F6 aqui tem que ganhar, né? Acabou, né? Esse. Não pode isso, né? Tá caindo a dama. Não, acabou aqui, né? Perde a dama. RH8 perde a dama, RG7 perde a dama, RG6 perde a dama, RH6 perde a dama. Bom, até concordo que não precisa deixar esse peão avançar, mas a dama parece ficar tão melhor em C6, né? Ameaça dama C2 também, eventualmente, né? Ameaça na H6, na G5 tá perdido aqui o preto, né? Na G5 talvez, mas aí RH3. H5, sei lá, cavalo F2, né? Mas isso aí podia ter outra variante também. Inclusive ele fala que H5 dama E4 cheque, então... Mancada. 15 minutos é o tempo médio. Fiz em 12. Não fiz, na verdade errei, né? Não era pra ter errado esse. Realmente, será que eu errei? Não tô vendo aqui. Tem que abandonar o preto, né? Depois de H5, cavalo F6. Nossa, eu tô até com vontade de colocar agora essa posição no computador aqui pra mostrar pra vocês. Vamos colocar aqui do lado, então. Vou fazer isso agora, então. Vou resolver essa parada nesse instante. Como é que é a posição? Assim, né? Do F4. Vamos lá. Na verdade, não tinha tempo, tem essa ferramenta, mas como eu tenho a versão antiga aqui, eu gosto do layout antigo, não tá funcionando direito isso. Eu gosto do layout bem velho, né? Tá, vamos lá. Dama B7 única mesmo. Não é tão claro que ganha. Dama C6. Ah, dama F1 aqui, né? Tá dando agora aqui. Que eu vi aqui que eu tô vendo, né? Dama F1 única, claro. Ah, tá. Isso é perpétuo, né? Esse RG3 dama F4. RH2 dama F4. Esse dama G2 cai o peão, né? F1. Totalmente apaguei esse lance da cabeça, nossa. Eu tava olhando só os cheques em F3 ali. Vamos lá, fazer mais um pra fechar o dia. Será que deu? Acho que deu por hoje já, né? 58 minutos. Estou fazendo na parte da noite hoje. Não sei se é coincidência, mas o desempenho caiu bastante. Acertei 1, errei 3. Eram todos bem difíceis, né? Todos na faixa de 2.400 de rating. Esse dá pra ter acertado também, né? Primeiro tinha que entender aqui o que estava acontecendo, né? Que tem como é o peão e não tem nada. E aqui tinha que entender a casa de F3, né? Só que ainda assim tinha dois candidatos, dama 6 e dama B7. E tinha que sentir que o G5 era chato mesmo, né? Eu já nem considerei dama B7 aqui, né? Que faz mais sentido porque é uma opção a menos, né? Que você dá para adversário. Também era bem direta a sequência, mas... É isso aí. Tem dia que as coisas fluem, tem dia que as coisas fluem menos. Mas não foi tão ruim assim. Pelo menos eu consegui fazer sempre abaixo da média. Mesmo que errando, mas... Seria pior se tivesse errado e gastado um século de tempo, né? Bom, isso aí. Dia 13 concluído. E começar a semana amanhã pro tentar chegar no dia 20, né? Bom, semana consegui chegar no máximo no dia 18, né? Até segunda até sexta.
Escrevam aí, comentem. Não tô vendo ninguém comentar mais. Espero que vocês não tenham desistido do desafio, que é difícil manter mesmo. Realmente, mas eu tô sentindo melhor, assim, calculando e mais cansando menos, assim, quando eu pego essas posições, que é uma coisa que dá preguiça, né? Assim, de canalizar, calcular bastante. Essas posições são bem difíceis, né? Gasta bastante energia. Mas valeu. 1 horinha de vídeo redonda fechando. Comentem aí. Até a próxima, galera. Tenham uma boa semana. Aquele abraço.